Uma vez eu tava conversando com um colega de trabalho, uma conversa informal entre duas pessoas que trabalham juntos, e aí ele virou pra mim e perguntou assim: o que eu fazia pra me divertir nos finais de semana quando eu tava em casa. Aí eu falei assim pra ele que eu gostava de ficar em casa, gostava de assistir filme, às vezes gostava de jogar videogame também. Quando não, eu preferia sair um pouco pra andar, que é onde eu moro, aqui na região que eu moro. Tem uns espaços aqui que dá pra você andar e é um lugar aparentemente decente. E aí ele virou pra mim e falou assim: nossa, que vida chata que você tem. Que vida monótona. E aí eu devolvi a pergunta pra ele, né? Eu falei assim: e você, o que você costuma fazer pra se divertir? Né, já que a minha vida é chata, provavelmente a sua deve ser um abalo total. Aí ele falou pra mim que gostava de sair, gostava de ir pro bar. Às vezes ele bebia, passava a noite fora. E eu falei assim pra ele: cara, não é que a minha vida é chata, é só que o meu ponto de vista a respeito de diversão é bem diferente do seu. Eu não considero diversão você sair, ficar bêbado e vomitar na rua. Isso pra mim não tem graça nenhuma. E nisso a gente ficou nessa discussão durante um bom tempo, mas não chegamos a conclusão nenhuma. E depois disso eu fiquei pensando na maneira de como as pessoas gostam de se divertir. Até porque cada um é cada um, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Se você gosta de beber, encher a cara e vomitar depois, beleza, né? Isso é um problema seu, cada um segue do jeito que gosta. Não é o tipo de coisa que eu faço, não é o tipo de coisa que eu gosto. O ponto do vídeo não é esse, mas sim trazer para você a ideia de que uma vida simples parece que perdeu completamente o sentido na era moderna que nós estamos vivendo, nesses tempos modernos. Porque com a chegada das redes sociais, tudo ficou glamourizado, tudo ficou ostentado, tudo ficou inalcançável. As pessoas se mostram, se exibem, ostentam e, querendo ou não, isso faz a gente pensar que a gente tá no caminho errado, sabe? Principalmente quando você é uma pessoa que trabalha honestamente, você tem ali a sua vida regrada de trabalho, de estudos, e aí você entra nas redes sociais e você vê as pessoas ali mostrando suas posses, né? Aquilo que elas conseguiram, e muitas das vezes a gente nem sabe de onde que saiu tudo aquilo, porque a gente só vê um retrato, pequenos segundos, minutos de uma vida inteira postado numa rede social, e a gente quer colocar a nossa vida naquele mesmo parâmetro e achar que aquilo que a gente está vendo é de fato uma régua em que nós temos que pautar a nossa vida. Só que isso não faz o menor sentido, não tem nem como isso dar certo, sabe? Não faz nem sentido essa ideia. Com o avanço das redes sociais, com o avanço da informação digitalizada, a gente tem muito mais acesso a coisas que a gente não tinha há 10 anos atrás, por exemplo. Hoje, a gente sabe de uma notícia em questão de segundos por causa do avanço da internet. Então, se acontecer alguma coisa grave lá no Japão, em questão de segundos, a gente aqui no Brasil já fica sabendo. E com o avanço da internet, tudo isso foi ficando mais rápido. A vida foi ficando mais rápida. As coisas foram ficando mais rápidas. As pessoas começaram a viver de aparência nas redes sociais. A cultura da ostentação é algo muito bem enraizado no Brasil. E a gente vê isso principalmente nessas, abre aspas, músicas que toca aí. Quanto mais você ostenta, quanto mais você mostra, quanto mais você se exibe, mais pessoas você vai ter à sua volta. Mais e mais pessoas. Só que isso não é um problema exclusivo do Brasil. Isso acontece no mundo todo, né? Você pode ver aí por Hollywood. Hollywood é a vitrine das mentiras. É a vitrine da ostentação. E quando você é homem, querendo ou não, isso te influencia muito mais. Porque qual é o homem no mundo que não quer ter muito dinheiro, um cardápio de mulheres ao seu dispor e muita fama? Qual é o homem que não quer isso? Qual é o homem que não deseja isso? É interessante falar nesse assunto porque tem até uma passagem bíblica onde o homem mais importante do universo passou por isso. O próprio Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, Satanás ofereceu isso para ele. Se você for prestar atenção na história, for fazer uma leitura, você vai ver que foi isso que Satanás ofereceu para ele: fama e poder. Isso é algo muito profundo, porque é algo que conquista
o ser humano desde que o mundo é mundo. E não, cara, eu não tô aqui pra romantizar e glamorizar a pobreza. Eu não tô aqui pra falar pra você que ser pobre e miserável é belo, moral e bonito. Não, nada disso. Da mesma forma que eu não tô aqui pra falar pra você que você tem que se matar de tanto trabalhar a ponto de perder a sua saúde pra conquistar algo que talvez vai ser completamente banal na sua vida. Eu acho que a gente precisa aprender a manter o equilíbrio, sabe? Principalmente em questões da vida. A riqueza por si só, ela é muito bem-vinda na vida de qualquer pessoa. Muita gente diz que dinheiro não traz felicidade. Eu discordo. O dinheiro pode trazer sim felicidade, mas o que o dinheiro não traz é contentamento, que é diferente uma coisa da outra. O dinheiro pode te proporcionar muitas coisas. Você pode fazer viagens, pode fazer compras, pode ter o que você quiser, mas se você for parar pra ver bem, não é tudo que o dinheiro pode comprar, né? O dinheiro não compra saúde, dinheiro não compra amor, dinheiro não compra salvação, né? Isso o dinheiro não compra. Como eu falei anteriormente, as pessoas parecem que perderam a admiração por uma vida simples. Sabe, você ter um trabalho formal ou informal que seja, mas você ter um trabalho, você ter ali a sua casa, o seu carro e viver a sua vidinha simples, do jeito que ela foi desenhada para ser, sem grandes ambições, sabe? Sem grandezas e glórias e fama e muita coisa, porque às vezes, cara, no final do dia nada disso importa. Às vezes tudo isso é tão passageiro e tão cruel ao mesmo tempo. Cara, tem pessoas que têm o prazer, a coragem de se enfiar em uma dívida, de se enfiar dentro de um financiamento, às vezes, pra comprar um celular, cara. Sabe? Isso não faz o menor sentido. Então assim, entenda que eu não tô aqui falando que você tem que ser pobre e miserável pra ser feliz. Não. Eu tô querendo dizer pra você tomar cuidado com os desejos do seu coração, com os desejos desta vida. Porque, às vezes, não é nem de fato o que você realmente precisa ou o que você realmente quer. Às vezes você tá só querendo algo porque você viu alguém que tem e você relacionou isso com o fato de você também querer ter. Às vezes é só isso. Cara, eu, por exemplo, eu sou apaixonado por caminhões, desde quando eu era criança. Um dia eu vou comprar um Scania pra mim. Vou comprar um Scania, acordar cedo, 6 da manhã, ir lá na padaria, buscar R$2 de pão. Aí parar o Scania na porta da padaria, descer lá e falar, eu quero R$2 de pão. Porque eu gosto de caminhão, desde quando eu era pequeno. Sabe aquelas crianças que ficavam o dia todinho torrando no sol vendo um trator trabalhando em algum lugar? Pois é, eu era essas crianças. Até hoje, se eu estiver andando na rua em algum lugar assim, eu ver um caminhão, um trator trabalhando assim em algum lugar, eu quero parar pra ver. Pra ficar lá assistindo. Porque é terapêutico, cara. Eu acho que a terapia do homem é ver veículos de grande porte trabalhando. Eu acho que todo homem se alegra com isso. É uma beleza, maravilhoso. Mas assim, cara, uma Scania, ela não é barato. R$500 mil, R$1 milhão. Se um dia se eu for, tipo, muito rico, muito milionário, talvez eu compre uma. Mas tipo assim, cara, se eu começar a crescer um pouco na vida, é momento de ter algo assim? Claro que não. Eu não trabalho com isso. Eu não preciso de um caminhão. Ou eu tenho um, eu morro. Não, cara, isso aí é só um desejo bobo da vida. Então assim, toma cuidado com as coisas que você deseja e com as coisas que você luta pra ter, porque às vezes, quando você conquista, cara, é supérfluo. Você começa a olhar pra aquilo e ver que não tem valor nenhum. Você acabou se desgastando com o tempo, o seu suor, o seu trabalho, a sua dedicação, se dedicou tanto pra nada, porque no final das contas você não vai ter contentamento nenhum naquilo. Então, celebre as coisas simples da vida, sabe? Celebre o que você já conquistou, celebre as coisas que você quer conquistar e que de fato vale a pena. E não fica caindo nessa de influencer, de Instagram, de MC, desse povo que fica divulgando as suas riquezas na internet. Não cai nessa não, cara, porque isso é quase um caminho sem volta, tá? Essa é uma isca que muitos e muitos jovens cai. Não é à toa que hoje você vê aí naquela plataforma, sabe aquela plataforma azul, onde as pessoas costumam vender conteúdos que contêm nudez explícita? Pois é, tá cheia de jovens ali dentro, se expondo. Por quê? Porque essa plataforma promete 3 coisas: fama, dinheiro e poder. E é o que todo mundo quer, na verdade, né? É o que todo mundo procura. Bom,
fica esperto e toma cuidado com os caminhos da vida.